Olá, você está no ar, o programa Questão de Ordem. Nesta quinta-feira, abraçando o nosso grande público, você que nos acompanha aqui pela Leste TV, nos nossos horários habituais, no nosso canal no YouTube, nas nossas mídias sociais. E eu quero mandar um alô especial para você que está nos ouvindo pelas ondas do rádio 96,7, a Leste FM, que transmite o programa toda noite, a partir das 10 da noite, pelas ondas do rádio, cobrindo todo o estado do Ceará, estados do Nordeste, pelas ondas, som digital da Leste FM 96,7, abraçando o Lúcio Filho, que comanda a nossa emissora, a Leste FM, e toda a equipe da Leste FM 96,7. Esse mês de março, o programa Questão de Ordem está fazendo uma série de programas que versam sobre narrativas femininas, seja para ressaltar o protagonismo feminino, por exemplo, como fizemos na ciência, na academia, seja para ressaltar, por exemplo, a luta das mulheres para um protagonismo no emprego, na sociedade, nas mais diferentes campos da sociedade, seja para defender as mulheres das agressões e da violência. E a gente tem feito programas. O programa de hoje se insere nesse contexto porque meus convidados participaram do simpósio Justiça e Gênero, promovido lá na Unifor, pelo Núcleo de Estudos de Justiça e Gênero do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade de Fortaleza. A gente fez, inclusive, um programa com a promotora de justiça, a Lívia Rodrigues, e também a defensora pública, que falaram exatamente disso, medidas protetivas, etc, etc, etc. E até que ponto isso, de fato, está funcionando. É interessante esse tema de hoje, porque é a tecnologia como ferramenta de combate, por exemplo, ao feminicídio, que é o ato final do indivíduo que não consegue entender o final de um relacionamento, seguir a própria vida e por uma questão de machismo, de sentimento de posse, ele mata a pessoa que ele disse que ama. Na verdade, ele não ama, né? E ele mata. E isso lhe trai a vida de uma forma absurda, né? E isso tem acontecido. Eu estava até dizendo aqui para o meu convidado aqui, que é juiz, doutor Tiago Dias, que no momento que a gente está fazendo aqui o programa, de ontem, nos últimos 3 dias, três feminicídios gravíssimos aconteceram no Brasil, um inclusive na região de Belo Horizonte, em que o indivíduo foi no ambiente de trabalho da ex-companheira, que estava com processo de separação, e a matou, com várias facadas. Tentou se matar, mas aí a polícia chegou e ele foi levado sob custódia, está no hospital, fora de perigo, e depois vai responder. Mas ele conseguiu o objetivo, na loucura dele, que foi matar. Um outro matou a pauladas. O noticiário brasileiro é cheio de casos assim, né? E aí, quando é que isso vai parar, não é? Nossa luta é exatamente para que a sociedade reflita sobre isso e que a gente mude paradigmas e, principalmente, que a gente eduque as novas gerações, né? Para que não reproduza o que a gente vê hoje, todo dia, praticamente, dos noticiários. É o tema do programa, a tecnologia como ferramenta de combate à desigualdade de gênero, ao feminicídio, e eu recebo aqui, porque eles participaram lá do simpósio da Unifor, lá de uma mesa, o juiz de Direito, Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, doutor Tiago Dias, ele está aqui comigo. Doutor Tiago é juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Eleitoral, é juiz de Direito, e ele é idealizador do software Proteção na Medida. Ele vai explicar isso aqui. Aqui comigo também, essa menina, eu chamo ela de menina porque ela tem a idade da minha filha, a Larissa, e ela tem o nome da minha filha também, que é a Larissa. Larissa De Luca, ela é sensacional. A Larissa, ela é presidente da Fundação Mulheres Aceleradas, formada em Direito, pós-graduada em Marketing e Inovação, e, inclusive, já atuou como assessora de inovação do Parque Tecnológico da Unifor, que é um espaço que ajuda empresas a se desenvolver, uma espécie de incubadora, né? Por meio de programas e metodologias de inovações corporativas. Larissa De Luca, aqui comigo, e o doutor Tiago Dias, juiz do Tribunal de Justiça e desse software. E um detalhe interessante é que o doutor Tiago, ele tem um livro, Feminicídio, Mapeamento, Prevenção e Tecnologia, está aqui o livro, em colaboração também com a Silvia Rebeca e com o Antônio Fernandes Macedo, e eles ganharam o prêmio CNJ
juíza Viviane Vieira do Amaral, de produção acadêmica. Está aqui, esse livro está lançado, vem aí uma segunda edição, mas eles ganharam esse prêmio importante, um reconhecimento do trabalho deles nessa questão do feminicídio. Não se pode baixar a guarda para isso, né, doutor? Quero cumprimentar o doutor Tiago, quero cumprimentar a Larissa, sejam bem-vindos. Não dá para baixar a guarda, né, doutor Tiago? Não dá para baixar a guarda, infelizmente, nós temos... Obrigado por ter vindo. Muito obrigado, Renato, muito obrigado, Larissa, por participar aqui conosco. Não dá para baixar a guarda e não dá para deixar de pensar nesses aspectos que você levantou, né? No aspecto da educação, sim, que é a cultura, né? É a base para tudo. No aspecto da repressão, porque esses casos que infelizmente se consumam, a justiça terá que processar e julgar com o rigor necessário, com a rapidez, a celeridade necessária, mas também, principalmente, na prevenção, né? E dentro da prevenção, nós temos medidas em que a tecnologia ela vai nos ajudar a implementar com mais eficiência. Então, é esse o norte, né, do debate que tivemos ontem, e também é o norte do livro, né? O livro ele traz um panorama inicial sobre os feminicídios consumados, né, trazendo aquele perfil da vítima, perfil do agressor, mas no segundo momento ele foca naquilo que é mais importante para prevenir, que são as ações de articulação do poder público e, sobretudo, as medidas protetivas de urgência. Muito bem, doutor Tiago e Larissa. Olha aqui, eu abri aqui, não é exagero não, porque eu sou jornalista, eu trabalho com informação. Não estou aqui para fazer espetacularização nenhuma, muito pelo contrário, eu não gosto do jornalismo de espetáculo. Eu sou um jornalista que faço exatamente o caminho inverso disso. Mas o noticiário é terrível isso, doutor. Nós estamos num momento muito grave do Brasil, em termos de feminicídio. Olha aqui, homem mata ex-companheira e tenta cometer suicídio na Grande BH, é aquela notícia que eu dei aqui. Homem flagrado esfaqueando a própria mulher no meio da rua. Isso há 2 dias. Esse que matou a mulher está no hospital. Tentou se matar também, mas a polícia chegou e ele está lá sob custódia. Mulher assassinada a tiro dentro de casa. Isso há 3 dias. Homem mata companheira estrangulada com cabo. Quer dizer, é um negócio das formas mais terríveis, com cabo de computador. Isso tudo neste mês de março. Nós estamos hoje no dia 13 de março, e só em março eu citei aqui, só uma rápida pesquisa, se eu for pesquisar mais, vai ter mais. Quer dizer, é um nível de absurdo, uma sociedade dessa que normatiza um negócio desse. E o perigo, né, que nós temos também, é claro que a imprensa tem que cumprir o seu papel de informar, né, como tem cumprido realmente, mostrar a gravidade do problema, mas muitas vezes, quando se noticia que a mulher ela foi vítima do feminicídio e algumas vezes, né, ela possui até uma medida protetiva de urgência, isso pode também gerar o efeito contrário de a mulher pensar, ora, isso é inevitável, eu não vou buscar a ajuda do poder público, porque isso ele pode retaliar e cometer o feminicídio. Quando, na verdade, os estudos mostram que o pedido de medida protetiva, ele diminui sensivelmente o risco da mulher sofrer o feminicídio. Então, uma pesquisa de vitimização feita indicou que a grande maioria das mulheres que não pedem medida protetiva, que sofrem violência doméstica familiar e não pedem medida protetiva, temem a reação, a retaliação do agressor. Porém, essas mulheres, ao não pedir medida protetiva, estão mais sujeitas. No caso aqui do estado do Ceará, olhando para os dados do Sistema de Proteção na Medida, nós fizemos um monitoramento e do total de vítimas que preencheram, né, os formulários e que tiveram medidas protetivas, 12,7% é que sofreram algum grau de revitimização. Ainda é um índice alto. Nós temos que trabalhar para entender o que é que motivou, naqueles casos concretos, a haver a revitimização e tentar zerar esse índice, ou seja, que todas as mulheres, né, não tenham uma nova agressão. Mas... O senhor recortou bem. Foi muito bom, doutor, o senhor ter falado isso, porque muitas vezes a espetacularização gera essa compreensão equivocada de que deixa a mulher refém da violência dentro de casa, não vou não, porque senão é pior. Não é pior não.
O pior é não fazer a denúncia. O pior é não procurar a rede de proteção. Isso é que é pior. Porque ele vai continuar fazendo, ele vai continuar agredindo, até chegar ao momento que ele termina consumando o ato de homicídio, de feminicídio. Perfeito. O senhor foi correto, foi muito importante o que o senhor disse aqui no programa. As mulheres precisam se encorajar e fazer as denúncias. Isso é que tem que ser feito. Perfeito. O risco, ele diminui sensivelmente quando há essa medida protetiva, porque às vezes o homem ele está naquela situação de achar que pode tudo, né? E quando chega então a medida protetiva, chega o oficial de justiça, né, ele se vê nas barras da justiça, a grande maioria recua, né? Até porque o descumprimento da medida protetiva é um crime autônomo, né? O descumprimento causa a prisão preventiva daquele agressor. Então, se ele descumprir, ele vai para a cadeia. Ele vai para a cadeia. Então, aqui a justiça tem sido muito firme nesse sentido, né? Tanto o primeiro grau como também o tribunal, mantendo essas prisões quando o agressor ele descumpre a medida protetiva. Mas, obviamente, existe campo para o avanço. Nós temos que entender esses 12% aí de revitimização e nós, né, estamos buscando, então, a ajuda da tecnologia, da ciência de dados para verificar quais são aqueles fatores que facilitaram mais, naquele caso concreto, a haver essa revitimização. Por que que nesses 12% houve, né, o que é que a gente pode aperfeiçoar nesse sistema para evitar que haja essa revitimização? Muito bem, doutor Tiago Dias aqui, que é juiz de direito, ele já eu quero que ele vai falar desse software de proteção na medida. E eu estou aqui com a Larissa De Luca, que falar em inovação, é com ela, né? E ela está lá na Unifor, ela inclusive se afastou um pouco da assessoria lá, por questões de tempo, né? Porque o dia só tem 24 horas, né, Larissa? Infelizmente, se a gente pudesse multiplicar. Tudo bom, Larissa? Tudo bem. Como é que foi o debate aí com você, com o doutor? Eu queria até destacar um ponto. Eu Tá. percebo dentro do trabalho, a gente trabalha na Fundação Mulheres Aceleradas com vários grupos. Um deles são mulheres vítimas de violência doméstica, que precisam se recolocar ou se colocar pela primeira vez em algumas situações no mercado de trabalho para aquisição de renda. A gente entende que essa aquisição de renda é fundamental para que ela tenha liberdade de escolha. E aí, em decorrência da liberdade de escolha, ela vai poder viver sem estar dependente dessa pessoa abusadora. Mas, nas nossas conversas e entrevistas com elas dentro do atendimento, a gente percebeu outros fatores associados à publicização de histórias de feminicídio, que, de novo, precisam mesmo ser contadas, talvez algum ajuste tenha que ser feito em como elas são contadas, mas quando a narrativa da história diz que essa pessoa já tinha procurado a justiça, já tinha aí algum nível de medida protetiva e mesmo assim ela veio a falecer por feminicídio, algumas mulheres param de acreditar na eficiência do processo policial e administrativo e judiciário para que elas realmente estejam protegidas. E aí algumas nem procuram mais porque ficam, fulana procurou e mesmo assim faleceu por feminicídio. Então é importante a gente destacar que a nossa mãe já dizia, nós não somos todo mundo, né? Primeiro ponto, você precisa procurar a sua ajuda. Você precisa encontrar onde vai ter o espaço para te auxiliar. E sim, esse caminho não é perfeito. O Brasil é muito grande, a gente tem um sistema que é complexo, então nem sempre a gente consegue, enquanto Estado, fornecer a melhor proteção para as mulheres. Mas sem essa proteção, com certeza você vai estar pior. Então, é importante que se busque essa proteção. E é importante que se diga também, Larissa e doutor Tiago, que a gente avançou nesse campo. Esse programa aqui está indo para o 19º ano no ar. E durante toda essa caminhada do Questão de Ordem, a gente acompanhou tudo isso. Inclusive, Lei Maria da Penha, inclusive a criação das redes de proteção, das delegacias, das promotorias especiais, etc., dos juizados especiais de cuidado da mulher, na nova visão sistêmica desse processo, nos novos protocolos saídos de decisões do Supremo Tribunal Federal que tiveram repercussão geral, na lei que estabeleceu o crime de feminicídio como um crime autônomo. Tudo isso, é bom que se diga, são avanços no sistema de proteção e de punição dos criminosos. Evidentemente que não existe país perfeito, em canto nenhum, no mundo não existe país perfeito. O Brasil não é perfeito, os Estados Unidos não é perfeito, nenhum país é perfeito. Mas a gente precisa, e aí eu estou fechadíssimo com o que vocês disseram, e a Larissa destacou bem, o doutor também, é preciso que a gente
Porque há sempre aquela coisa, né? Eu me lembro da tal da síndrome do cachorro vira-lata, né? Que o brasileiro acha que o Brasil nunca vai dar certo, e não é assim. E o que dá errado, muitas vezes, rende mais notícia, né? Então, nós temos... verdade. Isso aí não é algo, assim, não é uma crítica à imprensa, é do ser humano, né? Então, se você tem um caso... Mas a imprensa também é passível de crítica, viu? Eu sou jornalista e muitas vezes... Não, mas eu digo que, assim, o próprio telespectador ou as pessoas, elas buscam mais uma notícia de um caso que houve feminicídio, olha aí, tá vendo? Houve feminicídio e a vítima tinha... De que 90 casos em que a mulher diz, olha, eu fui lá, deu tudo certo, o agressor parou de me ofender. Verdade. Esses casos eles não rendem tanta repercussão, infelizmente, e pode causar esse viés, né? Esse viés de achar que, se elas estão procurando, estão morrendo, então logo o risco está aumentando. É o inverso disso. O risco, na verdade, diminui e aqueles casos são casos pontuais e, obviamente, como houve uma morte, é preciso que a imprensa explore isso, né? Doutor, me fala desse prêmio, juíza Viviane Vieira, 2023, do Conselho Nacional de Justiça, por este livro, eu mostrei, inclusive, está aqui o prêmio, e me fale dessa ferramenta, desse software, proteção na medida, que o senhor desenvolveu junto com o grupo, como é que ele funciona? O Proteção na Medida, né, ele é um programa, hoje ele é incorporado aos sistemas oficiais do Tribunal de Justiça do Ceará, né, e ele funciona em parceria com as diversas outras instituições. Então, basicamente, é uma plataforma virtual em que se aplica o formulário nacional de avaliação de risco. Então, aquela mulher, quando ela chega na rede de proteção, sobretudo nas casas da mulher brasileira e casa da mulher cearense, é aplicado esse formulário no sistema, e esse formulário faz um mapeamento da situação, porque não adianta nós olharmos apenas para aquele último fato, aquela última agressão, né? Muitas vezes aquela última agressão ali é só a ponta do iceberg. Tem que se olhar o contexto geral, como a doutora Larissa falou. E a questão do empoderamento econômico. Existe dependência financeira, existem filhos menores, o agressor ele já manifestou uma ideação suicida, ele está com problema de desemprego, ele faz consumo de droga, ele tem acesso a uma arma fácil. São uma série de perguntas que antes do formulário de risco, elas ficavam ali sem serem feitas às vítimas. Muitas vezes se focava apenas naquele último tapa, aquele última agressão, e se escondia o histórico. Então, o programa, aplicando o formulário, ele traz esse mapeamento do caso concreto. E melhor do que isso, ele disponibiliza esses dados para toda a rede de proteção e a análise conjunta desses dados. Então, hoje nós sabemos, por exemplo, que há esses 12,7% de revitimização. Sim. Nós estamos buscando saber melhor quais são os fatores de risco que estão mais associados à revitimização. Por exemplo, nós já sabemos que os casos que têm um número elevado de fator de risco são casos que requerem um protocolo diferenciado de atenção da polícia, da equipe psicossocial, isso nós já sabemos. Quando o caso, a média hoje de fatores de risco no sistema é de 15 fatores. Quando um caso aparece e o sistema já indica que ali tem 30 fatores, a equipe do juizado ela já dá uma atenção diferenciada para aquela mulher, porque ela já sabe que o conjunto da relação é muito alto. Mas nós fizemos uma análise mais profunda, e aqui com a ajuda do professor José Macedo, que é nosso coautor aqui do livro, né? Professor da UFC, assim como também no âmbito do Tribunal de Justiça nós temos o Ricardo Fontinelli, que é pesquisador também da Unifor, está trabalhando, né, nesses dados. Nós já identificamos que muitas vezes aqueles casos em que o fator de risco não é tão elevado estão gerando também uma revitimização. E aí nós temos que analisar mais profundamente que fatores são esses. Se é a dependência econômica, se é o alcoolismo que estão levando a essa revitimização. Porque a nossa ideia é o quê? Zerar, né, esse percentual de revitimização para dizermos à sociedade e às mulheres, olha, busquem a justiça, porque as medidas protetivas são um ambiente seguro. Então, quebrar esse discurso de medo de buscar a justiça, né? Então, é essa a finalidade. Doutor Tiago Dias aqui comigo, a Larissa De Luca também está aqui no programa, e lá na mesa que eles participaram do simpósio da Unifor, participou também uma estudante, né, pesquisadora do núcleo lá da Unifor, que é a Thalissa Bazani.
A Larissa preside a Fundação de Mulheres Aceleradas, ela já falou sobre esse assunto. Larissa, qual a razão, eu não sei se a plataforma, doutor, tem essa resposta, qual a razão, porque no programa que eu fiz aqui com a promotora e com a defensora pública, foram citados casos de mulheres que, mesmo sendo vítimas contumazes de agressões, preferem ainda apostar que o companheiro vai mudar. Quer dizer, é um negócio muito sério. Quer dizer, ela prefere, não, mas ele vai mudar. Quer dizer, aí é feito todo o alerta, todo o trabalho. Parece que ela está tão enfraquecida. A violência é um negócio tão sério que, às vezes, não é nem a violência física, é uma violência psicológica, é um negócio que a mulher fica sem nem capacidade de raciocínio. É um negócio, é terrível isso, parece que é uma lavagem. E ela termina achando que, não, mas isso foi uma fase, mas ele vai mudar. Quer dizer, como é que a gente entende, né, isto? Porque ela, claro que ela não quer ficar numa situação de risco, mas ela termina acreditando, ela cai num estelionato sentimental. Eu já ouvi essa frase. Isso é uma espécie de estelionato sentimental em que o indivíduo jura que vai mudar, não, que aquilo passou, tal. E isso é só conversa para boi dormir, né? Existem muitas análises sociológicas que explicam o contexto do que acontece com essas mulheres. Mas eu quero destacar um outro dado que, para mim, foi muito alarmante quando eu tive contato a primeira vez. Lá dentro da Comissão sobre a Situação das Mulheres na ONU, vários grupos diferentes apresentam o resultado dos seus trabalhos, o resultado das suas pesquisas. E tem uma fundação do Canadá que trabalha exclusivamente com tráfico humano. E, dentro dos estudos deles, eles chegaram a um número de vezes em que essas mulheres normalmente são removidas dos espaços de tráfico humano e voltam para lá e são removidas de novo. Eles chegaram a uma média de vezes que esse ciclo acontece até que ela esteja realmente livre. Não foram 5, não foram 8, não foram 10, foram 14. Uma mesma mulher é retirada dali e volta para lá cerca de 14 vezes até que ou ela saia porque ela encontrou realmente um caminho de saída ou ela saia num caixão. E quando eu ouvi isso e li esse estudo a primeira vez... Isso na ONU, né? Esse é um dado que foi discutido num painel da ONU apresentado por essa fundação canadense. Que você estava lá. Isso. E quando eu tive acesso a esse material, eu lembro que eu sentei para conversar com a presidente dessa fundação e perguntei como... Porque a gente imagina assim, dentro de casa existe um contexto ali, inclusive familiar. Essas pessoas traficadas, elas estão completamente sozinhas. Então, eu pensava que era mais óbvio que você tinha que fugir de uma situação de tráfico humano, tá? E aí eu sentei para entender, assim, dentro do trabalho deles, por que isso tem acontecido. E aí ela me explicou várias coisas. As situações de violência não começam hoje. Você não viveu a sua vida inteira e aí, por acaso, você entrou num relacionamento que tem uma violência. Normalmente, especialmente as mulheres, desde a infância, estão colocadas numa posição de submissão, numa posição de obediência, numa posição que favorece que ela seja guiada por alguém. Esse é um ponto importante que está na construção dessas pessoas desde a infância. E que lá na frente se reflete nessa dificuldade ou incapacidade de ir contra o que está posto para sair da situação de violência. Eu estou trazendo esses casos extremos lá de tráfico humano porque eu vejo isso no meu dia a dia de trabalho com mulheres vítimas de violência aqui no Brasil. Eu vejo coisas que eu vi nesse estudo se repetirem aqui. Então, apesar de um ser um extremo ainda mais alarmante, é muito difícil que você pegue uma pessoa que foi condicionada a um determinado estilo de vida e que tem crenças muitas vezes inclusive de fé. Então, assim, tem várias mulheres que acreditam que se elas se divorciarem, elas vão para o inferno. E que se Deus colocou elas naquele relacionamento é porque isso pode ser uma cruz que elas precisam superar e carregar e que lá no final vai existir um benefício celestial por elas terem conseguido passar por isso. Eu não estou dando opiniões minhas, eu estou falando coisas que a gente coleta da fala de várias mulheres assistidas e atendidas. Ela foi levada a pensar nessa vertente. É uma crença que está muito profunda. Então, assim, eu não estou dizendo que é só isso, mas o contexto de violência familiar que muitas vezes existe desde a infância ou por você estar dentro de um relacionamento familiar em que seus pais já têm ali uma violência ou por você já sofrer agressões e violência desde
desde a infância. Isso vai deixando marcas de naturalização. É como se isso fosse o que ela devia esperar dos relacionamentos, porque sempre foi assim. E um outro ponto é, quando ela acredita profundamente que ela tem um caminho de fé que passa por aquele relacionamento, assim, as mulheres mais difíceis de promover esse resgate e essa mudança dentro do nosso contexto são as mulheres que estão muito profundas em um vínculo religioso, que coloca o matrimônio como isso que vale mais do que tudo. Larissa De Luca e o juiz, eu estou aqui com o doutor Tiago Dias. Eu sou católico, agora eu nunca vi um padre defender um relacionamento abusivo com base na Bíblia, não. Eu nunca vi. Muito pelo contrário, a mulher pode optar em ser uma mulher que trabalhe, que ser uma mulher que vague, pode. Mas se ela quiser ser uma dona de casa, ela também pode. Se o marido ganha o suficiente e ela acha que vai criar os filhos dela, pode, é uma opção que ela faz. Mas a relação abusiva, não. Ela vai viver uma relação de amor com o marido, criar os filhos. Aí eu tenho parentes meus que viveram assim por uma opção. Mas eu nunca vi. Essa compreensão com a Larissa, isso existe, eu sei. Existe. Mas eu nunca vi. Porque é a visão pessoal, né? Eu não sei algo institucional daquela religião, mas é a visão pessoal de que aquilo ali é um fardo. Eu nunca vi um padre, no meu caso, que eu sou católico, não pregar... que a mulher tem que se aceitar, porque isso é uma cruz, porque senão você vai para o inferno. Mas existe, vê como é complexo isso. É complexo. E um detalhe, quando a Larissa estava explicando isso, que eu me lembrei é que, segundo os dados do Proteção na Medida, formado pelas vítimas, cerca de 65% informam que os filhos presenciaram os atos de violência que ela narra. Então, veja que é um índice muito alto. Muito. Né, de filhos que, desde a infância, são submetidos a essa naturalização desse comportamento violento. É replicarem isso nos futuros relacionamentos, infelizmente. Como a Larissa falou, não é algo que surgiu do nada ali naquele momento em que ela foi denunciar. É algo que, muitas vezes, já faz parte da vida há um certo tempo. Na opinião de vocês, qual o papel da escola disto, né? Porque o senhor citou aí um caso, e nós temos uma coisa que é o patriarcalismo, né, no Brasil. No interior isso é muito forte, esse estereótipo que a filha vai fazer as prendas, né? A advogada é o homem. Antigamente, hoje não, porque as mulheres, inclusive, hoje tem mais mulheres advogadas na OAB, segundo a OAB, do que homens, né? Viva, né? Porque isso era uma profissão muito masculina. No tempo do Império, não tinha mulher advogada. Mas isso mudou radicalmente. Mas essa questão de replicar a violência é real. Como é que muda isso? E aí, está na hora de trabalhar também nossas crianças nas escolas, não é? A escola não é só para dar o currículo oficial, não. Vamos trabalhar isso fora da sala de aula normal, em palestras, em conversa, roda de conversa, para a gente desarmar isso desses meninos, porque isso é uma espécie de uma bomba relógio que está na cabeça desses meninos e eles vão replicar isso nos namoros. E as meninas também. E as meninas. E se a gente não fizer esse trabalho, doutor, quer dizer, a gente vai perder essa geração também. Isso. Essa questão da educação é muito importante e é algo que nós sempre conversamos nas capacitações, né, do sistema, é que a partir daquele dado, né, se gera uma informação e, a partir dessa informação, tem que haver uma ação, tem que haver uma atitude. Né? Por exemplo, no caso das dificuldades econômicas, né, dependência econômica. Existem vários dados do sistema que indicam, olha, dependência econômica em relação ao parceiro, quantidade de filhos menores, filhos com deficiência. Então, a partir do momento que a rede identifica aquele grupo de mulheres que tem aquela vulnerabilidade específica, tem que haver um trabalho customizado para aquele grupo. Não adianta a gente pensar que nós vamos resolver e hoje, viu, só doutor, com medidas gerais. A questão das mães atípicas, que é mais um fardo, digamos assim, porque as mães, os pais praticamente não assumem, as mães é que ficam com esse trabalho de levar o menino. E como a rede pública ainda é insuficiente no trabalho, por exemplo, crianças com transtorno do espectro autista geram
um problema para a mãe, porque ela tem que acompanhar um menino. E se ela for de periferia, pobre, ela não tem dinheiro para pagar os especialistas. As escolas, muitas vezes, não têm a didática para... Não é pegar esse menino e jogar na sala de aula com outros grupos. Ele tem que ter um acompanhamento diferenciado. E o poder público ainda está caminhando para ter uma política pública definida para as crianças com transtorno do espectro autista. E isso atinge todas as classes sociais, mas lá em cima, no andar de cima, se resolve, porque tem dinheiro. No andar de baixo, precisa de política pública. E a mãe é mais uma tarefa para ela. E nesse ponto, tem até uma coisa que eu entendo o porquê, assim, existe um sentido nisso, mas eu acho que, olhando socialmente, não deveria ser assim. Mães atípicas que são servidoras públicas têm direito à carga horária reduzida para levar os filhos nas terapias, mas se ela for CLT, ela não tem. Então, mães atípicas que são CLT não podem usar desse benefício, só as servidoras públicas. Então, as mães atípicas que seriam pessoas com maior dificuldade financeira, que estariam nesse perfil de classe social inferior, ela não vai conseguir acessar os serviços que outras pessoas vão poder acessar pagando. Que é a maioria da população. Esse é o ponto. Elas não vão conseguir acessar pagando pelo serviço, elas não vão poder pagar uma pessoa para ir no lugar dela e ela não pode sequer se ausentar do trabalho para fazer isso. É um furo do sistema que tem que ser resolvido. É um furo do sistema. Isso se resolve no Poder Legislativo, lá em Brasília, no Congresso Nacional. E se o poder público também jogar todo esse fardo para o empresariado, o que é que acontece? Do ponto de vista econômico, e aí não é uma análise que estou fazendo do ponto de vista ético, eu estou falando, né, o que é que vai acontecer? Muitas vezes evitar, né, alguns empresários evitarem de contratar aquelas mulheres, aumentando ainda que aí mais, vai piorando mais a dificuldade dela de se inserir no mercado. Então, assim, para se ver como né, são vários aspectos, né? Mas essa questão das crianças que sofrem, que presenciam essa violência, por exemplo, nós temos que ter um programa específico para esse público, né? É verdade. Para evitar realmente que essa violência se perpetue. O Ministério Público de São Paulo, eu conversei aqui no programa que eu tive aqui com a doutora Lívia Rodrigues, ele tem um programa muito interessante que procura mudar um pouco até o homem que praticou a agressão. Ele vai pagar... Se for feminicídio, aí ele, óbvio, ele não está livre das sanções penais. Mas foi agressão, não chegou a ser feminicídio. O Ministério Público de São Paulo tem um trabalho interessante para tentar mudar a visão dele. Ele se vê e tentar entender por que ele praticou aquilo e tentar ele mudar suas condutas para futuros relacionamentos. Eu acho isso muito importante. Não é que ele vá continuar com aquele relacionamento, porque a mulher tem o direito de não querer mais, é um direito dela. Mas ele vai ter outros relacionamentos e ele vai replicar a mesma coisa. Então, o trabalho é de mudar essa pessoa, quebrar paradigma com ela, para ele entender que ele não pode mais replicar essa relação de agressão, sabe, de subserviência que ele quer ter. Isso não é mais possível. Eu acho isso muito interessante. É fundamental esse processo educacional. Tem duas coisas que a gente adotou nos últimos 3 anos na Fundação Mulheres Aceleradas. Uma na verdade, desde que nós iniciamos os nossos trabalhos, todos os nossos programas começam com apoio psicológico. Nenhuma mulher faz parte de um curso nosso, de um treinamento nosso, de uma capacitação profissional, sem ter também, primeiro, meio que porta de entrada, passado por esse nosso grande atendimento. Então, a gente tem um grupo de psicólogas que são capacitadas para atender mulheres nesse tipo de situação e que vão saber analisar em que ponto ela está, o que ela compreende sobre o que aconteceu com ela, porque a dependência emocional e a financeira andam juntas. Se eu te ajudo a ganhar dinheiro, você se torna independente financeiramente, mas você tem ali na sua cabeça uma série de crenças que te levam de volta para isso, você vai voltar e vai entregar todo o seu dinheiro para o seu abusador. Então, tem que fazer as duas coisas. Mas uma outra coisa que nós adotamos foi antes, quando nós iniciamos os trabalhos, nós trabalhávamos só com mulheres, exclusivamente mulheres, eram programas só para mulheres. E o nome da fundação é Fundação Mulheres Aceleradas. Nós somos uma aceleradora de carreiras femininas, estava tudo meio óbvio. Até que a gente percebeu que dentro de alguns grupos empresariais que eu faço parte como empresária há muitos anos, eu escutava
outros empresários mencionando esse tipo de trabalho como se fosse quase um clube da Luluzinha, assim, é ação de mulheres. E aí eu comecei a ver que muitos grupos empresariais têm o grupo e aí tem a versão feminina do grupo, como se fosse um clubinho menor. Então a gente começou a fazer ações mistas, porque o grande objetivo de capacitar mulheres é que elas consigam conviver com homens no mercado de trabalho e assim possam crescer. Então, se eu estou trabalhando a mentalidade da mulher, mas os homens que vão trabalhar com elas não as veem como pessoas capazes, isso não vai funcionar. Então, hoje a gente tem capacitação ainda de maioria feminina, mas a gente coloca esse pessoal para trabalhar junto. Legal. Larissa De Luca, muito obrigado. Tiago Dias. Larissa, você lá na ONU falou aí desse relatório lá da Fundação do Canadá. Eu queria aqui rapidamente um estudo comparado. O feminicídio é igual em todo mundo? Não. Tem lugares que são piores do que outros. Existe, inclusive, uma tabela, né? Aqui no Brasil tem a característica. O que é a característica do feminicídio? É o machismo enraizado, etc. Que até o cara não aceita, o sentimento de posse, não dá certo, mas ele não aceita. Não. Aceita. Nesse aspecto é igual no mundo inteiro. Mas por que é desigual? Porque em alguns países os casos são raríssimos, você não tem isso como uma prática cotidiana. Então, quando acontece um caso, vira um assunto nacional. Aqui, se fosse sair no Jornal Nacional toda vida que uma mulher morre por feminicídio, a gente só ia ver isso. Então, eu abri esse programa aqui rapidamente, numa pincelada, citei 3 casos. Então, o que a gente tem que entender é o que leva a gente, enquanto sociedade, a estar assim. Esse não é nosso único dado super alarmante. Eu acho que a gente ainda tem, enquanto sociedade, dificuldade de conviver com diferenças. Nós não precisamos ser iguais. A gente não precisa ser igual. E aí tudo que é diferente se destaca. As mulheres são maioria populacional e mesmo assim são tratadas como minorias em todos os programas que existem. Por quê? Se nós somos maioria populacional, por que somos minoria em cargos de liderança? Como você disse, hoje a gente tem uma ascensão muito grande de presença feminina em vários cargos. Verdade. Em todas as áreas, realmente. Temos muitas advogadas, temos muitas médicas. Mas agora é que uma mulher assumiu o comando da OAB. Nós temos muitas mulheres, mas se você for observar, você vê muitas mulheres nas profissões de base. Elas fazem o trabalho para que aconteça, mas a camada de liderança é majoritariamente masculina. É verdade. Então, por que é tão difícil a gente ascender se a gente é maioria populacional? Esse é um primeiro ponto. Nós não somos minoria. Então, a gente é que tem que parar para pensar, gente, não é uma competição. Eu não estou competindo com o Dr. Tiago, não estou competindo com você. Não é uma competição, a gente pode trabalhar juntos e ninguém vai perder porque o outro está ganhando também. Eu acho que a gente está trabalhando essa pauta do feminicídio, mas pelo que analiso e por todo... Inclusive, está acontecendo agora a CSW, que é essa comissão da ONU. Estarei lá na semana que vem. E o que eu mais vejo é que se nós conseguirmos superar a nossa dificuldade de lidar com o que é diferente e aceitar que as pessoas têm direito de escolha e que nem sempre a escolha dela vai estar dentro do que eu quero, do que eu gosto, a gente vai deixar fluir a vida. Diminuir essas violências. Que ótima reflexão, Larissa. Muito obrigado por ter vindo. Larissa De Luca. Doutor Tiago, obrigado. Deixa eu registrar. Obrigado. Indo ao encontro que a Larissa disse, nós temos 2 intérpretes de Libras aqui, sensacionais. O Wesley Marques está aí no vídeo e a Lua Vitória, que já participou com a gente aqui, fazendo um trabalho. Quer dizer, não precisa competir, isso aí ocupando no mesmo nível. Você tem razão. A gente precisa ter esse olhar. A humanidade é que ganha, né? A gente não pode criar esse uma olhar sociedade que somente nós precisamos remodelar a nossa sociedade a partir lá da escola, da meninada, dessa nova geração. Não é? Nós temos que mudar essa geração. Não é? Tem até uma frase, não sei quem diz isso, educando a criança não será necessário punir o homem. Né? Ou então o Freud, que diz que a criança é o pai do adulto. Quando ele diz que a criança é o pai do adulto, que a criança, ela vai crescer, ela vai se transformar um adulto com todas as mazelas, com todas as indissocrasias, com todas as incompreensões e os equívocos que ela crescer. Então, a gente precisa... E aí vai ser sempre isso que a Larissa acabou de relatar. Esse é o grande X da questão da nossa sociedade, né, Larissa? Porque a gente tem que se preocupar com a nossa sociedade, que é a brasileira. Obrigado, Larissa. Muito obrigada pelo convite. Foi muito bom estar aqui discutindo essa pauta com o Dr. Tiago, porque
Gosto muito do trabalho dele, vejo muita sincronia entre os nossos trabalhos e pode contar comigo. Show. E você vai para Nova York semana que vem, lá participar Talvez do debate. essa semana ainda. É Talvez mesmo? eu antecipe aí, porque eu queria estar lá desde segunda-feira. Doutor Tiago, um abraço. Obrigado. Muito Mais uma obrigado. vez. Pra mim Parabéns foi pelo um prêmio. prazer. Né? Muito O obrigado reconhecimento, isso é estar aqui importante. conversando com a Larissa aqui sobre isso, com você, mais uma vez, né? Muito bom. O Questão de Vamos Ordem sempre avançar. abraça e é esse canal para essas causas importantes. Discutir, falar sobre isso, isso é muito importante. Falar publicamente aqui, na TV, no rádio, você que está me ouvindo aí pela 96,7. Obrigado a todos pela presença. Questão de Ordem fica por aqui. Amanhã a gente volta. Até lá.